Em nome da Polícia Civil, a gente agradece a cobertura que vocês estão fazendo, o pessoal da mídia, levando ao conhecimento da população. Um caso grave, né, que a gente teve aqui em Guarapava, aí no último fim de semana, mais precisamente no dia 27, né, que a gente tomou conhecimento acerca de 2 homicídios, né, de 2 crianças de 3 e 10 anos, que teriam, infelizmente, aí sido mortas pela própria mãe. Nós ainda estamos dentro do prazo de conclusão do inquérito, porém ele se encontra já em grande avanço, né, com relação às investigações. Todas as diligências passíveis de adoção para o momento foram exauridas, todas foram tomadas. Só resta agora realmente a gente aguardar, né, o resultado de algumas dessas diligências, que não dependem necessariamente da Polícia Civil, mas sim de outros órgãos, especificamente Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal, até com questão de perecimento de aparelhos celulares, enfim. Mas durante esse prazo em que nós viemos encetando essas diligências, nós chegamos a uma tese, né, uma linha de raciocínio, uma linha de investigação seguida pela Polícia Civil, que trata-se sim de um homicídio, de um duplo homicídio, né, dessas 2 crianças, doloso e qualificado. Nós estamos tratando aqui com uma suspeita que confessa. Hoje ela foi ouvida de forma complementar, quando de fato, oficialmente, o que não tinha ocorrido antes, ela confessou a autoria desses delitos. Mas essa confissão dessa autora nós estamos considerando como uma confissão parcial. Eu explico para os senhores o porquê. Porque não obstante essa suspeita, ela de fato assinta que cometeu contra os filhos homicídio, né, mediante asfixia, de forma geral, ela não revela alguns detalhes referentes à dinâmica do que de fato teria acontecido dentro daquele apartamento. Então nós estamos trabalhando numa situação extremamente complexa, isso que é importante que as pessoas compreendam, que a confissão ela não é um meio de prova absoluto, né? Não é só pela confissão que a gente pode se lastrear. É por isso que houve toda essa complexidade, que esse inquérito, essa investigação é revestida dessa complexidade, ainda mais porque estamos tratando com uma pessoa que, por razão ou por outra, não sei se por questão de achar que alguma informação, algum detalhe possa vir a prejudicá-la, ou simplesmente por não querer reviver o momento que passou, né, por uma questão até de consciência. Então ela acaba tornando um pouco mais dificultosa a investigação no que se refere à dinâmica dos fatos que ocorreram dentro daquele apartamento após o dia 12. Eu falo do dia 12 para os senhores porque foi a última vez que a criança de 10 anos, Alice, foi vista. A suspeita, ela alega que teria acabado com a vida dos 2 filhos no dia 14, precisamente ali por volta das 8 horas da noite. Ela teria asfixiado o filho de 3 anos mediante o uso de um travesseiro e que posteriormente, já na virada do dia 14 para o dia 15, ela teria vindo a cometer homicídio contra a sua filha de 10 anos, Alice, mediante o uso de um cachecol. Nós, apesar de toda a qualidade dos profissionais envolvidos, mais especificamente com relação à criminalística, ao Instituto Médico Legal, e aqui vale exaltar todos esses profissionais que vieram atuando nesse inquérito, nessa investigação, um trabalho impecável, a meu ver. Ainda com a melhor das perícias, a gente vai ter uma certa dificuldade para chegar no que de fato ocorreu nesse período entre o dia 12 e entre o dia 27, que foi quando ela realmente optou por se entregar, de certa forma, às autoridades. E eu explico isso para os senhores porque, ainda que a gente tenha informações aproximadas da realidade, da verdade, da dinâmica real que aconteceu dentro daquele apartamento, a versão dela é a única que pode, de fato, revelar esses detalhes, né? Então, a ponto que, então, como ela acaba não revelando esses detalhes, pode ser que a gente não tenha, de fato,
nunca uma certeza do que realmente aconteceu nesse período. O que é importante consignar que não nos atrapalha em sentido algum, né, essa omissão por parte da suspeita, no sentido de revelar a realidade dos fatos, porque fato é, nós temos 2 cadáveres com sinais e provas, né, de que foram violentados, ou seja, que tiveram uma morte violenta, consistente no homicídio, cujo meio utilizado é cruel, portanto, uma das qualificadoras. Nós temos uma autora confessa, pelo menos parcialmente, essa autora, ela assinte que foi quem matou os seus filhos. E nós temos também um fator muito importante, que não obstante a própria autora tente retirar em alguns momentos, que é a premeditação. Então, a linha de investigação da Polícia Civil hoje com relação a esse caso, e assim ele será encerrado com essa conclusão, é a seguinte: essa suspeita, desde que veio para a cidade de Guarapuava, veio com a intenção de se livrar dos filhos. Essa suspeita, ela quis desde sempre viver uma nova vida, e é por isso que ela escolheu outra cidade, isolando essas crianças de qualquer membro de família, não criou na cidade de Guarapuava nenhum vínculo próximo com ninguém, de forma já a não fazer com que essas crianças, a falta dessas crianças fosse sentida. Claro que ali no meio dessa execução toda existiram alguns acidentes de percurso não esperados ali pela própria suspeita, mas fato é que ela já veio com essa intenção de viver uma nova vida na qual ela não seria mãe, na qual ela não teria responsabilidade de cuidar dos filhos, e poderia viver uma vida tal qual o pai do menino, Joaquim, como ela revela muito bem nas cartas dela, né, esse recalque, de certa forma, da vida que ele tinha, enquanto ela estava cuidando de 2 crianças. A suspeita, no dia 1º de agosto, ela antecipa, nos termos dela, o aniversário do Joaquim, a festa de aniversário do Joaquim. Da mesma forma, ela faz com a festa de aniversário da Alice, no dia 6. Segundo ela, porque ela não estaria aqui para comemorar os aniversários das crianças, que seriam, respectivamente, no dia 24, o da Alice no dia 24 de agosto, ela já estava morta, inclusive, e o do menino Joaquim no dia 26 de setembro. Essa versão da suspeita, dizendo que ela não estaria aqui porque ela tinha a intenção de se matar, não tem a menor possibilidade de ser levado em crédito, levado em consideração, posto que as crianças vivas, com ou sem ela, poderiam sim comemorar o seu aniversário com qualquer outra pessoa. Então isso revela que, desde sempre, essa antecipação de festa de aniversário não era porque ela não estaria aqui, mas sim porque as crianças não estariam aqui. Por que ela antecipou essa festa? Nós tivemos acesso a fotos de como se estivessem comemorando, posteriormente apagadas. Nós encontramos na análise do celular, na lixeira, do celular, dos arquivos, possivelmente para mostrar para alguém, né? Possivelmente para mostrar para alguém, não foi revelado, mas alguma intenção ela tinha, mas como sempre, ela acabou aí por omitir isso de outra vez. Nós não estamos trabalhando em hipótese alguma com a questão alegada por ela referente a um suposto surto, posto que já existia essa premeditação, desde o momento em que ela veio para Guarapuava, quando ela começou a execução de fato, do dia 1º, quando ela comemorou o aniversário do Joaquim, do dia 6, quando ela comemorou o aniversário da Alice. Ela acabou com a vida dessas crianças, aproximadamente aí no dia 13, 14 ou 15, isso possivelmente o laudo pericial do IML poderá vir com um pouco mais de clareza. Permaneceu dentro do apartamento até o dia 18, quando foi novamente vista. Saiu de casa, saiu do apartamento nos dias 18, 19, 20 e 21. Foi vista entrando num apartamento com sacolas, segundo ela, apenas com raticida, para que ela pudesse atentar contra a sua própria vida, que segundo ela,
tentou diversas vezes e não conseguiu, de diversas formas. Alegou que permaneceu desmaiada dentro do apartamento, versão que não pode prosperar, tendo-se em vista que ela limpou o apartamento. Pessoas em surto não limpam o apartamento. Após o dia 21, ela novamente sobe, possivelmente ganhando mais um tempo para verificar o que faria com aquelas crianças, posto que em algum momento a suspeita deve ter se dado conta de que não conseguiria sair com os cadáveres daquela criança, dessas crianças, não conseguiria dar cabo desses cadáveres sem ser vista. Ela faz um estudo acerca das câmeras do prédio, tanto que ela printa a página, o aplicativo onde aparecem todas as câmeras de monitoramento. Em algum momento ela se deu conta que essa primeira tentativa de viver a sua nova vida, simplesmente dando cabo dos filhos, não daria certo. A partir daí, em que ela se deu conta disso, ela passou a bolar novas estratégias, dentre elas, muito possivelmente, fantasiando, justificando, como se surtada estivesse, até o momento em que ela, de fato, exauriu as possibilidades de esconder o odor que já transcendia as paredes e janelas e porta do apartamento. Ela passou a adotar, então, a sua como última cartada, essa confissão parcial, entregando-se à polícia como se uma pessoa surtada fosse. Essa foi a dinâmica dos fatos e é com essa linha que a Polícia Civil trabalha. Dentro disso, será encerrado o inquérito policial na segunda-feira, que é o prazo final desse inquérito, com o indiciamento da suspeita pelos crimes de homicídio qualificado contra as duas vítimas, ocultação de cadáver, fraude processual, tortura, posto que a Alice, pelo menos, teria passado por intenso sofrimento mental, psicológico, enquanto o seu irmão esteve morto, e ela sim tinha conhecimento disso, tanto que existe um áudio que foi gravado pela própria suspeita, onde existe a voz da Alice, que se vê extremamente alterada, bolando mais uma justificativa, e também, por fim, pelo próprio cárcere privado, posto que a Alice teria sido vista tentando sair desse apartamento, algo que ainda nós não conseguimos comprovar de fato, mas pelo menos dentro de um curto período de tempo, ainda que assim seja, essa menina ficou com a sua liberdade restringida. Delegada